Bom, nessa videoaula aqui nós vamos entender a ideia por trás dessas abas dinâmicas, tá? E para que você possa compreender a ideia, né, eu já estou aqui com o Escrita Fiscal aberto, que é o projeto que eu escolhi para desenvolver isso, mas eu vou abrir um outro projeto, tá? Para mostrar como é que funciona atualmente, né? Os projetos que você tem aí funcionam atualmente da forma que eu vou mostrar aqui. Vou abrir esse projeto Contabilidade e vou executar. Então veja, eu executei o projeto, aí ele já inseriu aí todas as abas, né, de todos os formulários da aplicação. Tá? Imagine então no cadastros base, né, que nós vamos ter lá umas 80 telas. Então vai ficar bem por aqui, né? As abas, vai sobrar só esse pedaço de janela aí para o usuário. Então não é por aí, né? Mesmo para um treinamento nós não poderíamos deixar essas abas estáticas dessa forma, né? Porque para colocar isso aqui em produção não seria legal, tá? Daí nós já implementamos aqui a questão do ribbon, né? E quando nós clicamos ele vai lá e seleciona a aba em questão. Tá? No entanto, como eu acabei de dizer, ficar estático dessa maneira não é legal. Como é que isso funciona aqui a nível de projeto? Nós temos uma View Model, RP Cliente View Model. Na verdade não é isso que eu quero é a View Model principal aqui. Contabilidade View Model, essa daqui, ó. Tá? E nessa contabilidade View Model, nós temos aqui uma coleção observável, né, que é uma coleção de abas. Tá? Essa coleção observável ela é utilizada pela janela principal. Então nós temos um contabilidade principal aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Contabilidade principal, essa daqui, ó. Isso aqui é o menu da nossa aplicação, tá? E ele tem de cara aqui um Tab Control, que está vinculado a tabs, né? Os itens desse Tab Control, bind, né? Vinculado ao tabs, tá? E o índice que está selecionado é o index tab. Legal? Então veja, tabs, index tab, ok? O que eu faço então aqui, ó? Nesse contabilidade principal, né, que é a janela principal lá, eu crio uma contabilidade view model, tá? E já informo que o contexto dele será essa view model aí. Daí ele vai lá, verifica que ele está vinculado a essas abas, né? Vai verificar quais são as abas que existem lá naquela coleção e vai carregar aqui no meu Tab Control quantas abas já existam. É assim que funciona hoje, né? Então, quando eu, nessa minha janela principal aqui, instancio um View Model, que é o Contabilidade View Model, nesse momento, né, aqui no construtor, ele instancia a minha coleção de abas e sai adicionando aí várias abas. Né? Adiciona registro cartório, parâmetros, índices, ou seja, todas essas abas aqui são adicionadas logo no início da aplicação, né? Porque aquela janela principal ela é chamada logo no início da aplicação, tá? Ele seta a aba padrão como A0, né? O foco vai ficar na primeira aba, tá? E aí, dependendo do que o usuário clicar lá no ribbon, ele vai selecionando, né, e vai criando aí uma nova janela. Legal? Esse é o funcionamento de hoje, né? Todas as abas são criadas ao mesmo tempo. Cliquei lá no ribbon, ele põe no conteúdo da aba uma nova janela. Ok? Lá no ribbon, que é essa janela aqui, ó, RP Client,
né? Essa nossa janela de menu e aquela principal está aqui dentro. Ó. Legal? Aquela nossa janela principal, ela é inserida aqui, certo? Bom, aqui no Ribbon, quando eu clico num dos botões, o que é que ele faz? Ele pega o item estático lá da contabilidade principal. Tá? Contabilidade principal, tab principal, que é o tab control, itens 0. Por que 0? Porque já está criado, já criei logo no começo. O 0 é o primeiro item que eu criei, o registro cartório. Parâmetros vai ser o 1, porque é o segundo item que eu criei. Olha só, parâmetros, botão parâmetros, ele seleciona o item 1, né? E depois ele informa que a aba que acabou de ser criada aqui, ela é atribuída, no caso, ao item selecionado, né, do tab principal, tá? E é assim que funciona atualmente. Bom, para nós alterarmos essa lógica aqui, né, e é isso que a gente vai ver nas próximas videoaulas, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, né, ou vai deixar de fazer, é criar essas abas aqui estaticamente, né? Isso aqui não vai existir mais, tá? Esse código desse construtor não vai mais existir, né? Nós vamos tirar isso daí. E evidentemente isso daqui também vai sair fora, né? Porque aqui quando eu peço para selecionar uma aba, dependendo da aba que é selecionada, ele vai lá e cria uma janela dentro da aba, de forma estática, né? Aqui tem 16. No caso 17, que começa do 0. Imagine o cadastro que tem 80. Então é um código de louco. Não vai funcionar isso daí não. Funcionar funciona, mas é uma coisa lusitana, né? Então vamos tirar todo esse código aí. Nós vamos ter que mudar a lógica de funcionamento dessa ViewModel, tá? Mudando a lógica de funcionamento dessa ViewModel, nós também vamos mudar um pouquinho a lógica de funcionamento disso daqui, tá? E evidentemente a chamada aqui, né, para se criar uma nova aba também será alterada, tá? Uma coisa que nós temos que ter atenção em relação ao componente tab control é se tem como eu inserir ali um botãozinho fechar na aba, tá? Eu vou criar aqui um novo projeto. Pode ser um projeto WPF mesmo. E nesse projeto aí eu vou inserir um tab control, tá? Aqui, ó. Tab control. Pronto. E ele já tem um item ali, ele já inseriu uma aba para mim. Pronto. Eu vou adicionar mais uma. E vou adicionar mais uma, tá? Com a minha aba selecionada, né, que na verdade está selecionada agora, é uma grid que está dentro da aba, eu vou selecionar a aba, pronto. E vou vir aqui nas propriedades da aba, né? Então veja que eu posso vincular ela a um contexto, né, nesse data context aí, não é o que eu quero agora. Você pode informar um estilo para ela. Aqui está o cabeçalho dela. Vou colocar um cabeçalho qualquer. Veja que ela tem a propriedade se está selecionada, ou se está habilitada no caso, né? E se está selecionada, tá? Deixa eu ver se eu consigo executar isso aqui. Pronto, consigo executar. Mas eu quero um botão de fechar, né? Para quando o usuário ele clicar nesse botão fechar, a aba seja fechada automaticamente. Vamos procurar aqui nas propriedades se existe isso, tá? Aqui em layout eu tenho a largura. Ainda estou na aba, né? Tab item 3, tá? A altura, o alinhamento horizontal e vertical, as margens, altura mínima e largura mínima, altura e largura máxima, conteúdo, alinhamento do conteúdo, aqui não tem nada. Aqui background, foreground, também não tem nada em relação ao botão fechar, né?
Em texto aqui tem a fonte, também não é isso. Visibilidade, também não. Transforme, também não. E outros, eu tenho um allow drop. O que é isso aqui, esse allow drop? Deixa eu marcar esse allow drop. Eu vou executar. Esse allow drop ele tem a ver com drag and drop, arrastar e soltar, né? Deve ser arrastar alguma coisa para dentro da aba, tá? Aí você pesquisa depois o que exatamente é esse drop. Deve ser isso mesmo. Então não é o que eu quero, é a questão de ter um botão de fechar, tá? Daí eu tenho um bind group, clip to bounds, cursor, efeitos, a direção dela, se ela recebe foco, qual é o estilo visual do foco. Tá ok, transform layout, enfim, não existe uma opção para eu adicionar aqui um close button, um botão de fechar nessa aba, tá? E aí nós temos duas opções, né, já que não tem um botão de fechar. Eu vou abrir novamente o projeto Escrita Fiscal. E as opções que nós temos são as seguintes. Eu posso abrir uma janela, por exemplo, parâmetro principal, onde eu tenho aqui, né, os botões de inserir, excluir, consultar, que na verdade vai permitir a alteração, né? E eu poderia aqui, ó, em cima, inserir um botão sair, ok? E quando o usuário clicasse nesse botão sair, né, a janela seria fechada e a aba desapareceria. Legal? Bom, essa é uma alternativa, né? No entanto, quantos formulários eu tenho em todos os módulos do ERP? 200, 250, eu vou ter que alterar 250 formulários. Se eu tivesse uma estrutura de herança visual, né, onde essa janela estivesse herdando pelo menos essas características básicas de uma outra, de tal maneira que eu alterasse somente essa janela pai, tudo bem. Mas inserir um botão aqui e alterar a lógica do funcionamento em todas as janelas não é legal, tá? Imagine então a manutenção, né? O cliente diz, não, esse botão aqui não está legal não, põe ele para o lado de cá. Então, você vai ter que fazer essa alteração em todas as janelas. Então nós não vamos seguir por esse caminho, ok? Nós vamos seguir pelo caminho de inserir mesmo um botãozinho aqui, ó, na própria aba, tá? E como o Tab Control por padrão não tem esse controle, não tem esse botão de fechar, né, nós vamos ou desenvolver um componente ou ir atrás de um componente que faça isso. Como nós não vamos reinventar a roda, né, eu vou mostrar para vocês um componente, tem vários na internet, eu vou pegar um deles e nós vamos usar um componente já pronto. Tá? Vamos inserir esse componente dentro do nosso projeto ou dos nossos projetos cliente, né, porque a alteração que nós estamos fazendo é apenas no lado do cliente. No servidor nós não alteramos nada, tá? E nós vamos usar esse componente para adicionar essa questão aí, essa funcionalidade, tá? Em todas as nossas janelas, que é de fechar a aba, tá bom? Então, a partir na próxima videoaula nós vamos ver qual é esse componente e como é que funciona a sua utilização.